life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! GumpyCast. Olá! Tá no ar o GumpyCast, podcast produzido pelo time da Gump Casa Criativa, que é mais do que uma agência de publicidade. A Gump une comunicação, design e inovação de conteúdo para entregar aqueles resultados surpreendentes que todos nós conhecemos. Certamente, tu percebeu a nossa ausência nos últimos meses, né? Bom, aconteceu esse gap aí, desde que estreamos a segunda temporada, porque precisamos tirar esse tempinho para focar ainda mais nos projetos da agência e estruturar processos. Então, essa ausência foi, na verdade, de muito trabalho e empenho da equipe, beleza? E também por conta do nanomonstro chamado coronavírus, que é bem desgraçado e tá por aí, galera. Então, tudo que podia ter acontecido com o mundo aconteceu e está acontecendo. Mas estamos aqui no home office, cada um na sua casa, gravando o episódio de hoje. Então, vocês sabem aquela coisa do home office, né? Cachorro, carro, ônibus, galinha, família entrando no quarto. Enfim, vai ser assim, tá? Estamos todos explicados e explicadas e explicades. Vamos lá, porque aqui falamos para todos os gêneros. Eu sou o Matheus Martins, redator da agência. E também no GumpCast está o CEO da Gump, Maicon Dias. E aí, Maicon? Fala, galerinha, tudo bom? Estamos de volta, sobreviventes, firmes, encarando esse grande desafio. Bora lá e vamos fazer esse podcast. Sobrevivendo aos temporais. E também o CEO da DMF, Daniel Rosdreier. E aí, Dani? Que prazer estar aqui. Nem acredito que estamos de volta. Nem eu, Dani. Nem eu. Distantes, mas próximos. Bom, vocês perceberam, né, que eu falei CEO de DMF e CEO da Gump. Então, Dani e Maicon, por favor, contem aí para os nossos Gumpnautas brevemente essa mudança aí nas nomenclaturas e nas empresas, né? O que aconteceu nesses últimos tempos aí na Gump e na DMF? Olha, muitas coisas aconteceram, na verdade, muitas coisas já vinham acontecendo. E a gente está fazendo essa mudança, entendendo que a gente precisa unir cada vez mais dados e criatividade. E nada melhor do que a gente ter duas cabeças, dois negócios trabalhando junto, em prol de trazer melhores resultados para os clientes. Acho que esse é o caminho que a gente acredita ideal e é para isso que a gente está seguindo. Então, eu e o Dani continuamos juntos, um sendo o lado direito, outro sendo o lado esquerdo, e a gente contribuindo de uma forma ainda mais completa para as estratégias das marcas. Massa, e aí, Dani? Matheus, isso é um processo que a gente vê super natural dentro da Gump, essa separação, porque a DMF ela vai ser muito mais focada na questão de performance de anúncios digitais, ele vai trazer toda a questão de tecnologia, de informação, que era um trabalho que a gente já fazia com os nossos clientes, mas ele estava atrelado muito à Gump. Então a gente sentiu essa necessidade de criar um negócio novo, que vai ser muito focado no digital, numa produtora digital, em conteúdo qualificado inbound, né? Então essa separação foi, por mais curioso que seja, uma separação que vem a agregar para tudo que a Gump entrega. Então o Mike vai focar muito mais nessa questão da parte criativa e eu vou trazer toda a experiência que a gente tem na questão de projetos digitais para continuar entregando resultados ainda mais surpreendentes para os clientes da Gump. Massa, muito bueno, muito bueno. E agora, a nossa redatora, former hostess, Miss Camila Keu, faz parte da nossa mesa. Oi, Camila! Oi, Matheus. Oi, galera, tudo bem? Massa tá aqui de agora, novo. Shows da apresentação para a mesa. Curioso para saber o que virá.
Espero que eu consiga contribuir. Certamente irá. E apresentando agora, momento, precisamos desse momento, galera. Apresentando o novo membro do Gumpcast, o diretor de criação. Segura esse nome, porque ele vem do outro lado do mundo para causar nessa agência. O diretor de criação, Minor da Cauia. Aê! E aí, Minor, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aí nessa mesa, mesmo que distante, né? Vamos trocar umas ideias boas aí no Gumpcast. Prazer é todo meu, Minor. Seja muito bem-vindo a essa família que é o Gumpcast, tá bem? Muito obrigado. Me sinto muito bem acolhido. Estou bem instalado aqui na minha cadeira em casa, na cadeira de jantar, bem apertadinha, mas tá bem pra falar. Aconchegado. Isso é o que importa. Tô em casa. Exatamente. Bom, hoje a gente tá gravando de casa, que nem todos nós comentamos, mas a técnica de áudio continua sendo do nosso parceiro Betinho do Estúdio Onyx. Betinho tá em todas. Valeu, Betinho. E vamos para os recadinhos agora, galera. Não esquece de nos seguir no Twitter, no @Gump. Você pode ouvir o Gumpcast também pelo Spotify, iTunes e agregadores. Bueno, a pauta de hoje, galera, Campinautas, é basicamente um meme da Cardi B em loop. Coronavirus! Estamos todos naquele meme, é um looping. Estamos assim, entendeu? Não tem como dizer o contrário. Como a pandemia do vírus tem afetado o nosso cotidiano profissional e quais sequelas ele vai deixar? Não sei, vamos ver. Certamente todos estamos nos adaptando, explorando novos métodos de trabalho e outras formas de assistir às aulas. Enfim, a coisa mudou totalmente e a gente precisa seguir esse fluxo, não é? Bom, vamos começar pelo começo. Qual foi a primeira reação, galera, de vocês, pessoalmente, claro, ao saberem do coronavírus? Inicialmente, o que vocês acharam? Vai, Minor. Olha, no começo eu achei que era só mais uma gripe asiática, né? Que veio que nem aquela vez que a gente simplesmente se cuidou um pouco mais, que não teve essa proporção toda, né? Tipo, pensei, tá distante, não vai chegar, se chegar não chega tão forte. E a gente viu que eu tava muito enganado, né? Mudou tudo, botou de cabeça para baixo e a gente tá revendo muita coisa. Fun fact, o Minor chegou na Gump um pouco antes do coronavírus se instalar e a gente entrar de home office, né? Isso que foi o mais impressionante, né? Eu entrei fim de fevereiro e dia 17 de março a gente migrou pro home office, mudou tudo. E o mais ousado e difícil pra gente foi fazer isso rápido, né? Porque... e não só pra gente, acho que pra todo mundo que tinha que tocar um negócio e que de certa forma podia migrar para o ambiente digital, para o ambiente home office. A gente teve que agir muito rápido. A gente estava ouvindo as histórias do coronavírus em alguns lugares do mundo, mas todo mundo ficava assim, vai vir para o Brasil, vai chegar no Brasil. E a hora que chegou foi meteórica, né? Chegou, para tudo, muda tudo, corre tudo e, cara, foi uma bagunça geral, né? E foi um baita desafio fazer tudo isso. Dani? Não, eu ia completar que uma das questões curiosas é que houve contratações no time da Gump nesse período de pandemia, de quarentena, né? E é muito curioso porque as pessoas entraram nesse ritmo da agência trabalhando em home office. Então, a gente teve profissionais que chegaram e que não tiveram uma convivência pessoal com ninguém da equipe, que é algo fora dos padrões. E isso vai muito de encontro nessa percepção que tem, né? Eu tive exatamente a mesma percepção do Minor. Tem um vírus, aí a gente começa a escutar que o vírus está chegando, está aumentando, mas a gente não acredita até começar a sentir mesmo os efeitos no dia a dia da rotina, né? E aí se criou todo esse novo vocabulário do novo normal, até quando vai, e coisas do gênero, né? Então esse impacto, de certa forma, ele é bem curioso. A gente sempre achou que catástrofes aconteciam só nos Estados Unidos, né? Especificamente em Hollywood, mas percebemos que não. E pra ti, Camila?
Pois é, eu comecei quando comecei a ver as notícias e tal, do vírus e tal, na Ásia, né? Eu pensei, bom, isso vai demorar para chegar aqui, não vai chegar com essa intensidade e tal. Mas a partir do momento que chegou na Europa, eu pensei, cara, agora já eras, né? Então, eu fiquei bem impactada, assim, logo de início, porque como os primeiros relatos eram de que esse vírus era bastante perigoso para as pessoas que tinham algum tipo de doença pré-existente e tal, e como eu tenho na minha família, então eu logo de cara fiquei impactada e logo de cara, assim, quando chegou na Europa, assim, eu pensei, cara, vai chegar aqui e não sei se a gente vai ter estrutura para isso, né? Então, assim, foi essa a minha primeira sensação. Mas na minha cabeça, quando a gente saiu do home office, quando a gente saiu da agência para entrar em home office, isso seria assim, ó, 2 semanas, entendeu? Na minha cabeça era isso, entendeu? Daqui a 2 semanas a gente volta e tal. E a coisa foi para um lado totalmente diferente, né? Eu lembro de estar vendo umas notícias que a China ficou 2 meses de home office, cara. E eu pensava, putz, 2 meses é muita coisa. Mas olha aí onde já estamos e sabe lá até quando, né? Iremos. E esse é um ponto muito importante. Quer dizer, quais foram as primeiras mudanças que aconteceram no entorno de vocês? Principalmente envolvendo o trabalho, né? Já que o Minor já chegou carregado com essa desgraça, né, Minor? Os processos internos, como foi? E principalmente, né, a comunicação com os nossos clientes. Como foi isso? Pô, o negócio foi todo novo, né? Tipo, tava recém me ambientando na Gump, conhecendo a equipe, né? Porque o Dani e o Michael eu já conheço de longa data. E tentando acertar processos e tal. Dali a pouco, não vou ver mais ninguém aqui, nós vamos ter que se virar. Quarta-feira para quinta tá todo mundo aqui, já instalamos os TeamViewers na máquinas para vocês acessarem de casa. Nós vamos fazer hangout ou videochamada pelo Workplace, sei lá como, de manhã. E aí a gente foi tentando acertar, assim, vamos com a roda andando, vamos trocar a roda com o carro andando, né? Não tinha muito o que pensar. Mudou muita coisa, porque, tipo, o processo, sempre trabalhei, tem 20 anos já de agência de publicidade, sempre trabalhei naquela troca diária de sentar com a pessoa, conversar do lado, aí tu tem várias... Tu interage com as pessoas, tu tá sabendo o que tá acontecendo na agência através de outras pessoas, com os clientes, e tu tem uma troca direta e constante que tu não percebe, né? Que hoje, agora, tu não tem. Tu tem um canal para se comunicar, quase peer-to-peer, né? Tu com uma pessoa que tu tá falando. Tu não tá escutando as outras conversas paralelas que tem sobre os outros clientes, sobre os negócios, o que estão acontecendo, que te abastecem também para fazer o trabalho, né? Isso essa falta de informação paralela faz muita diferença no trabalho hoje, né? A gente tem que correr mais ainda atrás da informação. Michael. Essa correria que o Miller fala, a gente viu que também aconteceu nos nossos clientes, né? Eu posso dizer, assim, que talvez nos primeiros 15 dias a gente mal conseguia falar com eles. E não por causa que a gente não podia fazer um hangout e tal, porque eles também estavam numa fase de adaptação interna, com muito acontecimento, com paralisação, que a gente via que eles estavam também muito ocupados com essa transição. E quando a coisa começou a passar dos 15 dias, a Camila até comentou, isso vai durar 2 semanas, 3 semanas. Acho que todo mundo pensava isso. Não, é uma adaptação de 15 dias. Depois a coisa passa, só que a gente viu que a coisa começou a não passar e a gente teve que começar a pensar que a adaptação não seria mais adaptação. A adaptação seria aquele modelo padrão que nós teríamos que seguir por um tempo. E a gente começou a explorar mais reuniões com clientes via Hangout, clientes adaptando suas salas de reuniões com câmeras, com microfones de melhor captação, porque de um lado tinha 5 pessoas participando da reunião, do outro lado tinha mais 5, e as do outro lado era 5, cada uma em suas casas, porque algumas empresas já começaram a parcialmente trabalhar, e as pessoas tendo que conversar de máscara. Então, assim, foi realmente um desafio. Todo mundo fala, nunca
imaginado na história da humanidade, não existe comparação com isso, até porque a informação corre muito rápido, a gente sabe o que a outra pessoa está passando de uma forma muito rápida, mas isso também acho que está trazendo umas lições muito boas para a gente, que a gente pode otimizar melhor o nosso tempo, que a gente não precisa perder 2 horas de viagem de ida e 2 horas de viagem de volta para uma reunião de 1 hora, e que a gente pode abrir um hangout e resolver. Acho que a gente vai tirar muitas coisas boas de toda essa situação ruim. A gente está aprendendo muitas coisas novas que muita gente já batia, o próprio time já sabe, ali na Gamp a gente já praticava a ideia de home offices momentâneos ao longo do mês, as pessoas podiam escolher quando queriam trabalhar no modelo home office, mas a gente hoje está reavaliando tudo, né? Pensando que o novo modelo é um modelo absurdamente híbrido. E não existe mais o presencial, o longa distância, que não é mais nenhum e nem outro, pode ser uma mistura dos dois. A gente não... O certo é que nada é certo. A gente está vivendo uma fase de adaptação imensa. Mina. Eu acho que tem uma coisa também que a gente está falando muito do novo normal e tal. A gente não teve que criar uma realidade nova. A gente só acelerou a chegada nessa realidade nova. A gente evoluiu, digamos, 20 anos em 20 dias em relação a modelos de trabalho. Esse processo de diminuição de estrutura física para trabalhar mais remoto, era um processo que estava acontecendo lentamente. A gente foi obrigado simplesmente a acelerar esse processo. Não é um processo todo novo. E é um modelo que vai, ele ia chegar, só que ele teve que chegar antes, e a gente teve que se adaptar a ele muito rápido. A gente teve que virar a chave rápido para chegar nesse modelo novo. É bem um choque, né? Principalmente porque o nosso dia a dia na agência tem muita demanda mesmo, tem muita discussão, muita conversa, muita troca de ideia, né? Estamos falando de criatividade, enfim. Então, estar presente é sempre mais fácil para solucionar os pitches, solucionar os jobs, né? Então, como é para vocês manter essa produtividade mesmo estando em casa? Porque estamos em casa, né? Estamos mais relaxados mesmo com o corona solta. Então, para encontrar essa produtividade, para manter esse fluxo positivo nos trabalhos, como vocês fazem? Como vocês encontram essas soluções, Dani? No meu caso, o que funcionou desde o dia primeiro foi criar uma rotina e tentar trazer a rotina que eu tinha na Gamp para dentro de casa, mais dentro da realidade possível, né? Claro que aqui é tudo diferente, né? Tu tá em casa, tem os problemas do dia a dia, tem filho pequeno que devia estar na escola e não tá, é impossível recriar a rotina que se tem, mas para mim funcionou muito bem tentar readaptar o máximo possível a rotina que eu tinha lá. A primeira coisa, olha os e-mails, dá uma olhada na pauta, faz pequenas reuniões, tudo isso eu tentei trazer para casa, isso acabou funcionando bem para mim. Eu diria que com uma taxa de sucesso relativamente boa, porque além do problema da gente ter que se adaptar a uma nova realidade com essa distância, tem todo um problema que todo o mercado e tudo se tornou reativo, né? Então tudo que a gente tinha planejado, tudo isso, ele acabou tendo que mudar. Então, agregado a isso, mudar a rotina de como se trabalha, tudo complicou. É basicamente o que não tem solução solucionado está, a realidade é essa, e a gente tem que se adaptar. É aquela analogia que o Miller falou, a gente troca o pneu com o carro andando e tenta buscar uma crise que é generalizada em todo mundo. Então, se a gente ter todos esses problemas e não conseguir trazer um senso de familiaridade que a gente tem no dia a dia da agência, fica muito mais complicado. Então, para mim, foi muito importante buscar trazer a rotina que eu tinha para lá, para dentro de casa, para não perder o senso de todos esses desafios que acabaram surgindo. Então, para mim, isso deu muito certo. Camila. Pois é, como o nosso ambiente de trabalho agora é a casa, o trabalho também está dentro de casa, né? Então, no momento inicial também eu tentei fazer uma rotina de acordar, olhar a mesma coisa, olhar meus e-mails. E-mail eu até não tenho, mas olhar minha pauta, já saber mais ou menos o que eu tenho. E, sabe, tomar um café, fazer um café enquanto isso.
Então essas coisas assim foram importantes também para mim, né? E aí então estabelecer também a questão de horários, né? O trabalho tá dentro de casa, sim, mas a hora do meio-dia, por exemplo, ter uma hora para, por exemplo, assistir TV, que eu voltei a assistir TV. A pandemia fez isso comigo, eu voltei a assistir TV aberta. Aí, então, eu reservo essa hora para que eu consiga comer e consiga assistir TV. E depois faço o meu trabalho até a hora que precisa fazer e tudo mais, mas aí eu faço uma rotina que era a rotina que eu tinha quando eu trabalhava na Gamp, depois que eu saía da Gamp, sabe? Que eu chegava em casa, ia fazer minhas coisas, ouvia música, é o que eu faço depois que eu desligo aqui. Então acho que isso foi bem importante, assim. E agora mais pro último mês, eu implementei o meio-dia, pelo menos 2 vezes por semana, eu troco o almoço, eu não almoço no meio-dia, daí eu faço um lanche qualquer rápido, e eu dou uma caminhada na rua, porque eu acho que tanto tempo que a gente ficou... cara, a gente tá enclausurado, né? Tanto tempo que a gente tá enclausurado realmente em casa, eu tava sentindo que eu tava precisando, sabe, ir pra rua e ter alguns estímulos visuais, porque eu acho que eu tava ficando muito bitolada, assim, dentro de casa, e eu acho que isso deixa a mente da gente muito preguiçosa. Então, pra me desacomodar fisicamente e também mentalmente, pelo menos 2 vezes por semana eu faço essa caminhada na hora do meio-dia, para ter uma sensação de vida de novo e o que isso pode me trazer, que pode ser benéfico para o meu trabalho de escrita, entende? E pouco a pouco, assim, as estratégias das empresas, que a gente já comentou brevemente, elas começaram a mudar e tomar novos caminhos, né? Eu quero saber de vocês, qual ação ou movimento público de marca chamou mais a atenção de vocês no sentido de que, poxa, daqui para frente as coisas estão se movendo em torno do vírus, o negócio está evoluindo para pior, então vamos traçar uma estratégia nova. Michael. A gente pôde perceber dentro das estratégias do marketing das empresas que a primeira ação foi paralisar. Porque como a gente começou a mudar a nossa rotina, agora é usar máscara, agora não dá mais para abraçar, agora não dá mais para socializar, tira tudo do ar, para de usar gente feliz abraçada, né? Agora não dá mais para postar uma foto sem alguém usando máscara. Foi tudo muito corrido. A gente viu que o marketing de todo mundo meio que improvisou. Porque tu não podia nem fazer uma produção fotográfica, tu não podia produzir um vídeo, tu tinha que buscar com o que tu tinha na mão. E mudar essa estratégia muito rápido. Passar a mudar a tua linha editorial muito rápida. Passar a conversar com o cliente com uma outra preocupação. Tanto que eu acho que assim, em 15 dias a gente pôde ver um monte de marca falando a mesma coisa, né? E marcas de diferentes segmentos, totalmente diferentes, todo mundo dentro do mesmo discurso. Tanto que começou a ter um movimento tipo, vamos parar de falar isso porque toda marca tá falando a mesma coisa. E é exatamente porque todo mundo tava tentando entender como surfar essa onda. Minor. A gente percebeu exatamente isso que o Michael falou, né? Daqui a pouco todo mundo começou a falar, queria surfar numa onda que era a única que tinha no momento, mas o pessoal queria surfar e aí todo mundo foi junto, e dali a pouco tava todo mundo fazendo a mesma coisa, e aí todo mundo falando igual, ninguém acrescentando nada e virou tudo flat. Ninguém mais se destacou. Quem foi primeiro se destacou. Quem veio atrás depois, Mercado Livre mudou o logo. Não lembro mais qual, várias outras marcas tentaram fazer alterações, atualizações pro momento no seu logo, só que quem ficou foi o Mercado Livre, foi a primeira ali que pegou e fez uma marca, o logotipo mesmo, né? Não foi simplesmente um selinho ou alguma coisinha discreta, e teve uma relevância, porque a marca deles era justamente o que a gente não podia fazer, né? Que era apertar mais mãos, né? E aí, se eles mudaram, tiveram acessibilidade para isso, e só. E fazendo um adendo do que tu falou, Mineiro, só para ver como as marcas, as empresas estavam tentando aprender o que fazer, o McDonald's aqui no Brasil tentou fazer uma ação, né? O Mac pegou o símbolo deles, que é o M, e separou. Que durou pouquíssimos dias, porque daí o Mac dos Estados Unidos disse, não, volta atrás, não dá pra gente fazer isso,
porque determinado comportamento que está acontecendo aí, a gente não quer que aconteça aqui nos Estados Unidos. E daí foi lá e a marca teve que voltar atrás na sua ação. Ou seja, tava todo mundo navegando um mar desconhecido, né? Sim, e naquele afã de tentar fazer algo, né? Só que muitas vezes não adianta simplesmente tenho que fazer e vou fazer agora e não pensar nas consequências, pensar exatamente no que está acontecendo, né? A gente tem que muitas vezes respirar, pensar, analisar e falar, não cabe para nós fazer isso nesse momento. Vocês falaram 2 pontos, acho que bem importantes pra gente aprofundar mais, que é a questão do discurso e da criação, né, das identidades visuais. Muitos discursos tiveram que ser adaptados, né, Camila? Quais movimentos, assim, que tu destaca, que tu enxergou desses novos discursos e mudanças editoriais de marcas e novos conteúdos, novos tipos de abordagem? Legal. Bom, acho que, assim, tava dando uma pesquisada, o Meio Mensagem publicou uma lista, né, das marcas que são consideradas assim, mais transformadoras na pandemia pela percepção dos consumidores, né? E ali tem Magalu, tem Netflix, Natura, o Boticário, né? São algumas dessas marcas, mas o que a gente viu é que, independente de surfar onda ou não, as marcas procuraram criar uma empatia, gerar empatia através da sua comunicação, através das suas ações, né? Eu não gosto de banco, mas eu vou dar um exemplo de banco aqui, né? Uma junção de bancos, era o Santander, Itaú, Bradesco, aí se juntaram, fizeram uma comunicação ali, porque, enfim, se juntaram para importar um monte de teste de Covid, né? As empresas, enfim, foram se mobilizando nesse sentido. Alguns canais, enfim, liberaram seus canais fechados ou seus serviços de streaming por um tempo, liberaram sinal, né? E por aí vai, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa questão do tom de empatia na comunicação, né? Tem alguns casos disso, né? Por exemplo, o Dove tem uma campanha da beleza, né? Então, que é a beleza real, né? A real beleza, que eles trabalham há mais de uma década, né? E eles usaram esse conceito para homenagear os profissionais de saúde que ficam com o rosto machucado, né? Pelo equipamento de proteção visual, individual, né? Pela máscara e tal. Então, essa foi uma ação, assim, legal, né? A Nike também fez uma ação legal. Eles fizeram um vídeo. E imagina, né, uma marca de artigos esportivos, né? Então, o comercial da Nike tem os atletas que eles patrocinam e incentiva as pessoas a continuarem praticando atividades físicas, mas em casa, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a Poco, que é da Puma também, né? Eles fizeram uma campanha com a Bruna Marquezine, eles gravaram um vídeo com ela no início de março, ou seja, não estava no ápice da pandemia, nem se sabia que ia ser do jeito que foi. Então eles gravaram uma campanha com ela em Nova York e tal, e eles tiveram que adaptar, obviamente, a campanha, né? Eles mudaram o tom para a realidade da pandemia, né? Para a questão do isolamento. Então a pegada deles agora, da campanha dela, assim, como você era antes, ficou no passado. Quem você será a partir de agora? Como será o seu recomeço? Entende? Eles não falam diretamente a palavra pandemia, sabe? Coronavirus. Mas eles tentam usar isso de uma forma empática pra gente, né? Então, eu acho que essas ações, assim, que eu posso destacar, que eu acho que foram legais, assim, da questão de tom de comunicação, enfim, acho que essas são legais de destacar. E uma coisa, assim, também, que a gente tem visto muito, é que no início da pandemia existia muito, assim, dos perfis e tal, em Instagram, desses mais ligados à questão de beleza mesmo,
muito conteúdo assim, ó, tipo, ai, você tá fazendo home office, vista-se como você fosse sair de casa, como você... Era uma coisa muito assim. E aí a galera começou a cair na real que isso não era tão viável assim. E agora os conteúdos já são muito mais voltados para... Tudo bem se você ficar de pijama o dia inteiro, né? Reserva, quem sabe, um dia da semana, assim, para ficar mais ajeitado, assim, para dar um up. Mas, assim, tudo bem também, porque não é todo dia que tu vai, sabe, fazer uma maquiagem para trabalhar em casa, entendeu? Assim, coisas que parecem bobas, mas que são muito reais. E principalmente para essa área de cosméticos, ou para a área de beleza, ou para a área... Entende? Esses perfis focados para o público feminino, né? Então a coisa começou a ir para um outro lado de comunicação, sabe? Que era mais assim, tipo, é isso, a gente está vivendo esse momento mesmo e tudo bem, sabe? Tudo bem se você não estiver tão bem todos os dias. E aí, com isso vem atrelado toda a questão também do consumo de roupa também. Eu acho que é uma coisa bem interessante da gente pensar, assim, como isso também tem mudado agora nessa época de pandemia, né? Então... Acho que essa questão mesmo do tom de comunicação empática é o que tem chamado atenção, pelo menos para quem escreve, né? E pensa assim, em como produzir esse tipo de conteúdo. Dani. Uma das questões que mais me chama a atenção quando surgiu esse momento da pandemia, da incerteza, é a importância de um assunto quase que recorrente nos nossos podcasts, que é o propósito de marca, né? As marcas que tinham um propósito muito alinhado com a questão mais humana, com um discurso não estritamente voltado ao produto, eles tiveram uma facilidade muito maior para se adaptar à nova realidade. Foi uma realidade muito rápida que não teve assim um tempo para se criar um planejamento. Foi tudo muito de última hora. Campanhas que estavam prontas tiveram que sair do ar porque elas talvez passariam uma mensagem totalmente errada, e as marcas que já tinham um propósito alinhado tiveram uma facilidade muito maior de virar essa chave e conseguir comunicar com sucesso. É aquela questão que a gente fala da marca ser honesta e o propósito alinhado com o que ela realmente é. Marcas que não têm um propósito alinhado, elas não passam verdade e tudo parece muito plástico, muito falso, né? O Michael falou o exemplo do McDonald's, e o McDonald's não só pediu para a McDonald's brasileira voltar com o logo, como a própria marca foi muito criticada nas redes sociais quando fez esse movimento, porque as pessoas disseram que aquela era uma mensagem falsa, exatamente pelo jeito da percepção que o mercado tinha, como eles lidavam com colaboradores ou etc, né? Então, certos pilares básicos da comunicação, eles não mudam, independente do momento que a gente esteja passando. É um momento de crise, mas aquela necessidade de falar a verdade, de ter transparência na comunicação, ela permanece, né? Então, um ponto positivo que a gente pode tirar é que a gente sempre bate aqui no podcast nesse assunto de ter um propósito, e isso está muito alinhado. Tanto os exemplos que a Camila acabou de dar, a gente vê os que foram um sucesso são marcas que têm propósito há muito tempo e eles têm um modelo de negócio que está alinhado. Ele não é aquele propósito que é só discurso, né? É o propósito, o meu propósito é esse, mas as ações, não só ações de comunicação, como ações de dia a dia, ações comerciais, ações de produtos, não estão alinhadas. Então, um dos pontos que mais me chama a atenção é esse, as marcas alinhadas, que têm o propósito muito concreto dentro da organização, tiveram uma facilidade muito maior de se adaptar a essa nova realidade. Ao contrário de marcas que têm toda uma estratégia voltada ou só para produto, ou só para política de preço, essas não estão conseguindo comunicar tão bem, porque agora a gente está vivendo um momento não só de sobrevivência das marcas, obviamente, porque nem tudo são flores, as marcas têm que vender, as marcas têm que continuar economicamente ativas, mas o consumidor não está num momento de percepção hoje de que alguém forçar uma venda. O consumidor está querendo marcas que estão alinhadas com as dificuldades que esse consumidor está tendo, né? Um exemplo que eu acho que é muito bacana foi
Foi uma pesquisa da Demanda Pesquisa, que é uma empresa, fez com mais de 1.000 brasileiros, e ela fez na altura de março, ali logo quando começou. E 98% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que mudaram os hábitos quando começou a pandemia. Então, como é que tu vai planejar, manter um planejamento de comunicação para um público que em 98% das vezes está mudando o comportamento, né? E eles estão mudando num sentido de realmente questionar hábitos de consumo. Então, a pandemia gerou um turbilhão na cabeça não só das agências, mas também dos... E as empresas que estavam muito alinhadas no que elas acreditam, elas tiveram muito mais facilidade e conseguiram transmitir de forma honesta e real esse sentimento. Porque empresas que não estão alinhadas com um discurso mais humano, mais de preocupação, elas venderam uma ideia falsa e acabou saindo pela culatra. Então, volta e meia a gente traz esse assunto, é super importante. Invistam em propósito e descubram o seu propósito e sejam fiéis a ele, porque isso faz toda a diferença. Minor. Não, só essa questão justamente de ter o propósito e ser fiel a ele. Isso que é essencial. Porque não adianta tu ter um propósito e aí chegar nesse momento, tu ficar ansioso, querendo se manifestar, querendo fazer uma coisa e fugir do teu propósito. Essas marcas todas que se comunicaram com sucesso, se tu olhar direitinho, elas estão dentro da linha delas. Elas não fugiram do seu propósito, não fugiram do seu core, digamos assim. A gente falou aqui de grandes marcas, de McDonald's, de Mercado Livre, de Dove, de marcas muito grandes, mas eu também queria puxar a coisa do comércio local. Como vocês viram esse movimento de sobrevivência mesmo e de adaptação, Michael? A gente pôde perceber, eu acredito, um grande movimento de empatia entre as pessoas. A gente viu as pessoas tentando comprar de conhecidos locais, de prestadores de serviços locais, pessoas que daqui a pouco iriam ficar sem serviço por causa da pandemia, que não eram prioridades. A gente viu soluções surgindo na internet para aglomerar vendedores de produto. Essa semana mesmo eu vi uma produtora de evento que criou um site para que as empresas que participavam dos eventos dela pudessem estar lá junto vendendo seus produtos. A gente viu, eu acho que um enriquecimento e uma potencialização da cultura da compra local. Nunca a gente comprou tanto de quem estava tão próximo da gente. Eu vou dizer um movimento que eu fiz. Como a gente diminuiu a nossa saída no mercado, lá naqueles primeiros meses, não que eu tenha passado a frequentar mais agora, mas a gente tem lá em casa uma cultura de comer muito legume, muita salada, muita fruta. E isso é algo que tu compra fresco. Tu passa 2, 3 vezes por semana no mercado ou na fruteira para comprar, e a gente não estava mais podendo fazer essa prática. E produtores locais da nossa cidade aqui se uniram para fazer venda via WhatsApp. E eles passavam para a gente a tabela de preços, a gente perguntava, eles passavam a tabela de preços, a gente selecionava os produtos que podia, a uma taxa de R$7 vinha uma cesta enorme com produtos produzidos aqui, localmente, para chegar na minha casa. E eu faço 1 ou 2 vezes por semana o pedido e eles entregam lá em casa. Então, isso eu não fazia antes. Antes eu comprava do mercado, que daqui a pouco o produto vinha lá do Nordeste, o outro produto vinha lá do Centro-Oeste, que a gente sabe como que é a cultura de produção de frutas e verduras no país. E agora não, agora eu tô comprando basicamente tudo dos produtores da minha cidade. E por uma força maior que me provocou, e eu vou dizer, com certeza esse meu comportamento vai seguir após quando tudo voltar ao normal, ao novo normal, como estão dizendo, né? Porque eu vi que funciona, eu vi que eu estou ajudando gente local, o preço é coerente, na verdade vou dizer que o preço até de determinadas coisas é mais barato, e que a gente não explorava essa alternativa antes. Esse é um ponto bem interessante que tu trouxe, Maicon, a coisa do consumo. Eu quero entender como é o processo de consumo de vocês. Quer dizer, buscar essas novas formas de sobreviver mesmo no isolamento. Então, quer dizer, vocês estão comprando mais por aplicativo, por internet, vocês estão fazendo trocas no condomínio, que eu sei que tem gente aqui nesse Gumpcast que está comprando de vizinho muito. Como é que está sendo essa adaptação, Minor? Olha, foi uma adaptação
bem, digamos, foi aos poucos e hoje já, tipo, é o novo normal. Eu já não sei como é que quando acabar toda essa restrição de aglomeração de pessoas, eu não vou voltar para o nível que eu tinha de consumo antes. Porque, assim, eu moro num condomínio horizontal, tem 400 casas, tem muita gente que teve que se adaptar também no seu trabalho e tudo, e estão vendendo de tudo aqui dentro. Tipo, eu tenho um vizinho que ele tem uma empresa de turismo, de transporte de passageiros. Ele teve que parar por um tempo. Ele vende pizza de noite e a pizza dele é muito boa. Eu tenho um outro que trabalha com eventos, também parou, tá totalmente parado. E ele estava abrindo a empresa dele no fim do ano passado, assim. Ele teve que parar e ele tá vendendo hambúrguer na casa dele. A mulher dele trabalha no hospital. E aí ele vende hambúrguer. Aí eu tenho outro vizinho que trabalha com carnes, ele vende carne tudo pelo WhatsApp, tá tudo dentro do condomínio, tem um grupo do Facebook do condomínio, é pro WhatsApp, tá todo mundo se virando, tipo, se eu quiser eu não preciso sair de casa mais, e tipo, eu não saio de casa e tô comprando meus vizinhos, tô comprando tudo do próximo, não preciso nem, o meu vizinho não precisa nem se locomover direito, vem a pé para me entregar as coisas, é tudo muito pertinho. E a gente tem essa coisa boa, minha mulher tá fazendo pão e tá vendendo pão também, sem glúten, porque ela não pode comer glúten. E aí tem a gente, tipo, são pequenas bolhas que estão se criando, né? Pequenas comunidades que estão se ajudando e comprando uns nos outros. E é um movimento também que acabou sendo, tipo, e não tem tanto circulação também de dinheiro físico, né? Isso é outra coisa. Que agora todo mundo tem PicPay, tem várias formas de pagamento agora, o Nubank também é outro, tá todo mundo fazendo tudo via digital. Tu só pega e entrega fisicamente, a única coisa que tu tem de troca, na verdade nem a troca, né? Tu só entrega a mercadoria, né? A compra, né? Esse tipo de consumo também tá diferente. Eu mando o WhatsApp, tô em casa, recebo, aqui, tá transferido pelo telefone e deu. Não tem mais idas, saídas, deslocamentos. Isso é aquilo que tu falou, né? A gente evoluiu 20 anos em 20 dias, né? A gente teve que se adaptar de uma forma muito rápida. E eu não sei, quando acabar isso, como é que vai ser a volta, porque a volta, tipo, a volta não vai ser uma volta, né? A volta vai ser um outro passo. Uhum. Como é que vai ser esse passo, a gente tem que ver ainda. Vai ser bem um recomeço, né? Então, são vários contextos e tem várias questões, né? A coisa da economia solidária, a coisa de pagar mais com a tecnologia. Então, com todas essas mudanças que vocês estão trazendo, quais serão as cicatrizes que o Covid vai deixar no universo dos negócios, assim, na opinião de vocês? Tanto na questão de propósito, que o Dani já falou, quanto de posicionamento, quanto de projetos, enfim. Dani. É estranho e difícil a gente fazer uma previsão certeira de como é que vai ser o comportamento, porque ele está mudando constantemente. A gente diz que cada dia a gente tem que fazer praticamente todo dia uma pesquisa de mercado, a gente tem que alinhar e ver todo dia. Mas a gente já vê alguns sinais assim que a gente está vivendo alguns paralelos interessantes, porque como a gente está criando esse hábito quase de aldeia, de ter um consumo muito perto, mas a gente também está percebendo um boom muito forte no comércio online, nesse varejo digital. E eu acho que a gente vai viver esse paralelo, essas duas questões muito próximas. A gente vai continuar tendo essa valorização, mas o comércio online vai crescer absurdamente. Para você ter ideia, logo no começo da pandemia, a cada 5 pessoas que compravam, uma pessoa estava comprando online pela primeira vez, né? Então, eram pessoas que tinham, obviamente, uma resistência muito grande em comprar online por questão de faixa etária, de medo de segurança, que estão entrando nesse mundo. E para a gente entender o quanto isso é relevante, a média de compra hoje é de 30% só dos consumidores fazem mais do que 2 compras online por mês. Então, e já tem um volume muito grande de vendas online. A gente podendo trazer uma pessoa a mais num grupo de 5 indo pela primeira vez e mantendo esse hábito, significa que o comércio online ele vai crescer. E quando a gente fala de comércio online, a gente pensa em loja virtual, a gente pensa nos grandes players. Mas o exemplo que o Maicon deu de compra pelo WhatsApp do produtor local é uma compra online, né? Muitas vezes até nem existe a troca do dinheiro em espécie quando ele entrega. Algumas vezes o próprio pagamento é digitalizado. A gente vai viver num mundo esse de
talvez de extremos, né? Dentro dessa pesquisa que eu trouxe antes, tem um número muito interessante que foi feito com mais de 1.000 brasileiros logo no início da pandemia, que 60% deles disseram que vão dedicar mais tempo ao autocuidado, né? Então toda aquela questão da vida rápida, não sei o que, as pessoas começaram a olhar para elas, para o núcleo familiar, né? 50% delas estão mais preocupadas com a saúde. E 45% estão fazendo escolhas mais saudáveis nas compras. Então, são sinais de pessoas, talvez, de assuntos e coisas que não eram tão relevantes, que agora estão se tornando relevantes. Todo esse cuidado. Então, a gente vai viver alguns paralelos de viver em comunidade, mais próximo com a família, mas também ter esse hábito de consumo online, né? Que vai muito de encontro, eu acho, com o que o Miller falou, que a gente está evoluindo ou inovando em 20 anos em 2 meses, né? Eu acho que é isso. A gente está vendo aí um compasso talvez de consumo mais consciente, mais um consumo online, né? Sem fronteiras, e também uma preocupação muito local de ter um relacionamento próximo e até de consumo próximo. Então, é difícil prever se exatamente a gente vai sair do novo normal dessa pandemia, né? Quanto que daí o Miller colocou super bem. A gente não vai voltar, a gente vai entrar num próximo passo. É muito difícil a gente prever o quanto vai ser assertivo, mas a gente tem alguns sinais que mostram que o caminho vai ser por aí. A gente vai ter uma aceleração muito grande do comércio digital, né? Que a gente percebe que é uma realidade, por exemplo, na China. Hoje a China quase não tem mais espécie em dinheiro, né? Ele é o pagamento digital, que o Miller botou como exemplo que está acontecendo no condomínio dele. É um hábito que eu acho que vai ser muito difícil de voltar atrás depois. As pessoas não vão querer abrir mão dessa facilidade de não precisar ir no banco sacar dinheiro. E então tu ter essa possibilidade de fazer trocas, de fazer pagamentos de forma fácil, tudo isso entra numa categoria do comércio online. Então eu acho que são esses paralelos aí, ou esses extremos, melhor dizendo, que a gente vai sair dessa fase. Pegando esse gancho que o Dani falou, eu passei a consumir muito mais digitalmente, né? Em aplicativos, em sites. Eu vou todo dia para a Gamp, eu sou o único gampinauta que posa lá todos os dias. Até porque daí eu consigo também dar um help para a galera nos acessos e tal, e porque meus pequenos estão em casa, então eu consigo me concentrar melhor no meu trabalho indo para lá. E muitas vezes o meu almoço é do iFood, eu uso o aplicativo do iFood, e eu pude perceber nesses 100 dias aí de pandemia como as empresas tiveram que se adaptar digitalmente. E essa adaptação digital que ela sim passa pela questão da transação online, mas para um negócio ele é muito mais amplo. Ele tem que digitalizar processos, ele tem que digitalizar soluções. Determinados lugares que eu pedi almoço, vou elogiar aqui o Burger King, vocês podem mandar um cupomzinho para mim, tá? Na próximo pedido que eu fizer lá no iFood. O Burger King, ali, ele sempre fez a entrega para mim em 20, 25 minutos. Eu fiz o pedido em 25 minutos, está na minha porta quentinho para mim comer. Tem um outro restaurante que eu peço, isso não vou dizer o nome não, porque eu não quero promover, mas que no início da pandemia ele demorava 55 minutos para me fazer entrega. Hoje eu fiz o pedido dele, chegou em 25 minutos. Eu vou dizer, esse gap entre um lado e o outro, eu posso afirmar que é uma readaptação ao digital que a empresa está passando. Porque certamente ela conseguiu melhorar os seus processos, ela conseguiu se adaptar melhor à mudança e agora ela está sendo ágil. Eu vou deixar essa questão das cicatrizes que o Matheus falou, né? Cara, quando a coisa voltar ao normal, se esse restaurante não me entregar em 25 minutos, eu não vou mais querer pedir dele. Porque ele tem que entender que esse é o novo modelo, que ele tem que encarar, e se ele abrir fisicamente, ele vai ter que ter essa agilidade no digital da mesma forma. Então, isso é uma transformação que os negócios estão passando que não tem volta. É tu entrar no barco e ir pro mar. Tu não vai pousar mais no mesmo porto, tu vai pro próximo. Não tem mais volta para os negócios e eles têm que olhar para os seus processos e entender como digitalizar o mundo. A gente não está querendo dizer que a gente vai deixar de ter contato humano
contato humano continua existindo. A forma humana, a empatia, ela vai continuar, mas a gente vai ter meios mais rápidos, processos mais ágeis, que vão facilitar a nossa vida no dia a dia, e a gente vai ver que a gente vai ganhar muito tempo. Bom, galera, a gente tá indo pro final já. Pois é, eu acho que o Corona tá mexendo até com o tempo aqui no Gampcast, porque já estamos indo quase pro final, mas eu quero fazer mais 2 perguntas pra gente terminar falando sobre tendências. Eu quero ouvir de vocês quais são as tendências na forma de trabalho, na estrutura de trabalho que querem certo, mas que hoje vocês consideram algo já consolidado que vai ficar. Camila. Bom, eu acho que o trabalho presencial é uma modalidade que não vai deixar de existir, mesmo para aquelas empresas que até podem continuar com o seu trabalho remoto. Mas o trabalho presencial, na minha cabeça, pelo menos assim, eu vejo isso. E porque a proximidade e o contato físico, ele ainda é necessário, né? Ainda não somos máquinas totais, né? Ainda temos um pouco de humanidade. Mas o trabalho presencial do modelo que a gente estava fazendo antes, isso não volta mais, né? Então, a gente pode até ter o trabalho presencial, mas não naquele modelo. Acho que vai ser uma coisa mais híbrida, entende? Vai ser um bem bolado, tudo junto misturado, né? Acho que algumas coisas vão ser mais otimizadas. A gente viu com isso que o tempo da gente pode ser mais otimizado na questão das reuniões. Que a gente ganha muito mais tempo sendo mais objetivo. O Michael falou da questão do deslocamento, eu acho que isso vai pesar bastante. A gente vai ver o quanto o deslocamento tirava o nosso tempo, deslocamento para o trabalho, deslocamento para visitar um cliente, sabe? Então, tudo isso, assim, acho que vai pesar mais. Então, acho que a gente vai chegar num modelo que seja um modelo híbrido, um modelo que a gente possa fazer alguns dias em home office, talvez para coisas mais pontuais, a gente se encontrar. É o que eu tenho observado, assim, lendo algumas coisas, porque algumas grandes companhias já estão instituindo o home office para sempre, né? Então, já declararam que o home office veio para ficar para eles, e era isso. Então, acho que vai ser mais ou menos por aí. Algumas coisas mais pontuais vão ter necessidade de encontros, mas, de modo geral, acho que a gente vai se cotizar, inclusive nas equipes, inclusive com algumas escalas. Acho que isso é uma coisa que é bem possível, assim, bem factível de ser feito. Bom, e para a gente finalizar o nosso Gampcast de hoje, é que é mais difícil o Gampnauta, porque tá todo mundo com o mic desligado para não dar problema, mas tá todo mundo aqui da mesa fazendo Daí pro 1, 2, 3, todo mundo. Conseguimos. Bem natural. Eu quero saber de vocês, pra gente finalizar bem de boas, tentar ao menos, o que vocês aprenderam de novo nesse distanciamento social. Vale tudo, desde o ranço que nós descobrimos da novela Fina Estampa, até um artista novo, até a dança de salsa que eu sei que o Daniel tá fazendo, que eu vejo pela minha janela. E aí, Dani? Eu exponho. Tirando meu... Na verdade, a salsa não é verdade que eu aprendi, porque eu já fazia antes, né? Então, eu acho que não conta. Na verdade, eu tô achando que tá uma loucura tão grande da rotina que uma das questões que eu acho que a gente tá aprendendo mais é ter paciência. É buscar entender como é que as coisas funcionam e tentar buscar tempo para fazer coisas pessoais também, né? Que nem a Camila disse que ela sai para caminhar, né? Porque a gente entra numa rotina tão louca e a gente já não tem mais aquela diferenciação do que é trabalho, do que é casa. O Note está sempre próximo, né? Isso que eu vejo que é um dos grandes pontos negativos, que a gente acabou perdendo um pouco essa noção do que da hora do trabalho, do que é a hora pessoal, né? Então, uma das coisas que eu necessariamente que eu aprendi, mas que eu estou cuidando cada vez mais é essa paciência, né? Buscar entender
que é um momento de incertezas, de dificuldades, tanto na relação com clientes, no fluxo de trabalho, como conversar com a equipe, né? Tudo isso acaba afetando. Então, a salsa não necessariamente é uma questão nova, e eu espero que as pessoas não estejam acreditando que isso é verdade, mas essa questão muito da paciência. E é claro, toda aquela questão da rotina, né? Procurando podcasts, procurando novos programas, maratonando, né? Eu sempre digo Netflix, Amazon Prime e PlayStation são vida, né? São momentos que a gente consegue. E, então é curioso, porque volta e meia a gente consegue dar uma escapadinha ali, jogar um pouquinho, ou olhar um pouquinho de uma série. Então tem dificuldades e tem essas questões de procurar buscar um tempo para si mesmo, procurar ter paciência. É uma fase de um aprendizado muito bacana, eu acho. E o que eu diria, assim, que não necessariamente é um aprendizado, mas um ponto muito positivo é aquela máxima que a gente diz que a gente só valoriza as coisas quando a gente perde elas, né? Então a gente começar a sentir qual é o preço de poder caminhar na rua sem ter preocupação de alguém passar, de ir no supermercado sem precisar fazer um processo de guerra, de álcool gel, um banho de álcool gel, máscara e todos os possíveis. A gente vê o quanto essas pequenas coisas têm um valor muito grande. Então, não necessariamente novas, mas um aprendizado muito legal, assim. Eu poderia dizer, como meu aprendizado, olhando o comportamento lá de casa e com muitas pessoas que eu vim conversando, o quanto as pessoas pararam para analisar as vidas que elas estavam levando. A forma como elas estavam levando a vida, muitas delas como elas estavam se dedicando absurdamente para o trabalho e as vidas dentro de casa estavam deixadas de lado. E esse freio forçado, né, esse lockdown aí fez muita gente botar o dedo na consciência. Entender que dá para fazer diferente, entender que quer fazer diferente daqui para frente, que não quer ter uma rotina louca como tinha, que quer poder vivenciar mais o contato com as pessoas ao redor. Acho que isso para mim é o maior aprendizado, até porque quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado pelo trabalho que eu faço, mas ao mesmo tempo bota aquele dedo na nossa consciência de entender assim, cara, não dá pra gente deixar o outro lado de lado, né? Todos eles precisam também da gente, e do lado mais próximo, mais humano, mais ouvinte. E isso também faz a gente olhar para nós, né? Como o nosso corpo, a nossa mente precisa de mais ajuda, de mais calma. Até compartilhando, o time aqui sabe, a gente faz um mês, né, gente? Eu acho que a gente começou um programa na Gump de meditação pro time. Então, uma vez por semana a gente entra online com uma orientação da Fábio, que está fazendo para nós de uma forma maravilhosa, fazendo a gente respirar, fazendo a gente entender melhor o nosso interior e sabendo que isso vai refletir na nossa família, no nosso trabalho. Então, olhar para dentro ajuda muito o lado externo. E acho que isso foi o maior aprendizado que eu tirei tô tirando ainda de toda essa situação. Miliware. Bom, o que o Dani falou e o Maico falaram é muito verdade, sim. A gente tem a dificuldade de saber a hora de parar, o que tá fazendo. Por estar dentro de casa, eu me sinto meio que num Big Brother sem a chance de ganhar 1,5 milhão no final, sabe? A gente fica aqui, tem que ficar convivendo, a gente tem mais convivência, né? Por incrível que pareça, né? A gente tem mais convivência com a nossa própria família, assim. Mas ao mesmo tempo a gente precisa se isolar dentro de casa em determinados momentos. A gente tem que conseguir separar isso e ficar nesse controle diário. E também é um exercício que a gente não está acostumado. E a rotina muda. Para mim, o fato de estar em casa, eu deixei de gastar 2 horas por dia na BR para ir voltar para a Gump. Mas ao mesmo tempo, estou usando esse tempo para trabalhar, basicamente. E é um tempo que, quando eu tenho que ir para a Gump uma vez ou outra, que aconteceu que teve que ir, eu pensei, eu tenho que pegar a estrada 1 hora, e que essa 1 hora eu vou jogar fora, deslocando, né?
Aí tu começa a medir as coisas de outra forma. Antes, tá, 1 horinha, vou escutando um rádio, vou com a cabeça viajando, pensando em coisas. Mas agora 1 hora, tu pensa, 1 hora na estrada. Eu poderia fazer quanto trabalho nesse meio tempo, né? Tu começa a pensar de outras formas. Tipo, agora também o tempo que eu levava de manhã, eu tenho usado para me deslocar pra Gump, eu tenho usado para pedalar em casa. Eu tenho uma bicicleta, eu boto a frente da TV e me atualizo. Eu, tipo, tô maratonando tudo que eu tenho de Netflix e Amazon de manhã cedo. Né? Cada dia eu tô olhando uns episódios. E a gente se adaptando para uma rotina que a gente está também conhecendo o novo normal. Não tem essa expressão. Mas é isso. Bom, agora todo mundo sabe que ninguém mais vai ver o Minor aqui por Novo Hamburgo. Ele vai ficar exclusivamente no condomínio dele, ao que tudo indica. Depois tem você... tudo aqui, né? Pra quê? Pra que pegar BR? Camila. Ele vai ficar no condomínio porque é uma pequena comunidade autossustentável. Tem tudo lá, né? Tem tudo lá. Tem tudo lá. Eu tenho casa vendendo aqui, se vocês quiserem. Depois eu passo o contato do corretor que também mora aqui, tá? Vai, Camila. Bom, vale tudo, né? O que aprendeu, né, Matheus? Era isso, né? Eu também tenho... Tá, eu também tenho muito ranço de Fina Estampa. Eu não entendo por que a Globo resolveu... Sabe? Tipo, logo essa, sendo que eles recém demitiram o Aguinaldo Silva, o que eles fazem? Vão lá, colocam essa novela horrorosa do Aguinaldo Silva. Aguinaldo Silva, você já fez novelas legais, mas essa definitivamente não. Bom, assim, a minha parte vai ser que vai acabar com a seriedade do programa. Coisas que eu aprendi na pandemia. Cozinhar, tá? Tipo assim, eu não cozinhava nada, cara. Era um horror, eu não sabia cozinhar nada. E até agora eu não tô sabendo muito, mas eu tenho me desafiado, entendeu? Eu tenho feito coisas e... Falando sério mesmo, isso tem feito super bem pra mim, sabe? O tempo que eu tô ali cozinhando me faz bem. É uma terapia. Tô brincando, mas ajuda bastante, assim. Então, eu tenho feito coisas que eu jamais achei que eu conseguiria fazer, que eu tivesse capacidade de fazer na cozinha, né? Então, tamo aí, né? Estamos tentando, né? Outra coisa que, assim, eu tenho feito... Isso aqui também é um pouco... Pode parecer um pouco ridículo. Eu tô fazendo alguns exercícios em casa, né? Não, eu não tenho aparelhos de exercícios, não, gente, mas tô fazendo assim, me mexendo, entendeu? Alongamento, essas coisas. E eu sou super sedentária. Eu detesto, assim, fazer exercício físico, né? Mas eu tenho me proposto a isso, né? Isso tem um pouco a ver também com a coisa das minhas caminhadas, né? E o que também a pandemia trouxe pra mim, e aí isso não é que eu aprendi algo novo, cara, minha relação com a leitura voltou de novo também, sabe? Porque antes, como a gente passa o dia inteiro com o notebook no colo, na mesa, sei lá o quê, cara, quando chega o final do expediente, eu jogo o notebook do lado, o celular, entendeu? E isso trouxe muito pra mim a coisa de voltar a ler livro físico, né, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, assim, eu voltei a ter essa relação com a leitura de novo, com a leitura de ficção, né, de novo, né? Então, tô sempre com o meu livro aqui e, tipo, tentando vencer os livros que eu tenho, né? Então, eu me propus a isso. Porque tem muito livro para ler, tem muita coisa, e eu tava me sentindo muito... limitada, assim, de conhecimento. Então, eu voltei para os meus livros com uma força, assim, total. E para completar, né, eu acho que agora é uma coisa mais, assim, pessoal, né, eu acho que também essa coisa do isolamento trouxe e nos provoca a pensar muito, muito. Parece que a gente está pensando mais do que antes. Parece que a gente tem mais tempo para pensar do que antes. Na gente mesmo, no que a gente quer, no que a gente gosta, quais são as pessoas que a gente quer ter por perto. Pode parecer uma coisa meio piegas, mas isso também trouxe para mim um entendimento disso, assim, muito mais reflexivo, porque antes parecia que estava tudo muito no automático, sabe? E aí isso vai ajudando a clarear uns pontos, assim, da gente, de coisas que eu gostaria de buscar. O Michael falou a questão da meditação que a gente tem feito, né? Eu já tentei tanto, sabe? Essa coisa da meditação foi uma coisa que eu já tentei tanto. E eu tô sempre, assim, ó,
é impressionante, isso é muito cíclico, vem de novo, essa coisa de eu querer buscar, essa coisa de um entendimento pela meditação, tentando acalmar a mente, e eu acho que isso também trouxe um pouco na pandemia, porque como eu tenho mais tempo para ficar dentro de casa, vamos fazer aqui uma meditação, né? Então, acho que essas coisas assim, elas foram aparecendo para mim na pandemia. Eu disse, né, que eu ia falar aqui e ia perder a seriedade do programa, né? Não, eu estou aprendendo álgebra, estou aprendendo não sei o quê, e eu venho com esses papos. Mas é isso, viu, Matheus? Bom, eu só gostaria de expressar aqui que a Gump Casa Criativa não necessariamente compactua com as opiniões de Camila Kiel relacionadas ao exercício físico. É importante, por favor, exercite-se, ok? Agora, infelizmente... em nome de Maicon, Dani e Miner, eu preciso esclarecer isso aos nossos campinautas. E agora, infelizmente, chegamos ao final desse Gumpcast, galera. Pois é, chegamos ao final. E agora nós saímos. Não se esquece de ir no Twitter e seguir a gente no @Gump, confere lá os nossos jobs no gump.com.br. Gump se escreve G-A-M-P-I, que nem você está vendo na sua tela. Ouve a gente pelo Spotify, iTunes e agregadores nas quintas-feiras ao meio-dia. Nós somos pontuais, beleza? Eu sou o Matheus Martins e no elenco está Daniel Rosdreyer. Valeu, pessoal. Lembre-se, se puder, fiquem em casa, usem máscara, se cuidem. Todo mundo junto, nós vamos sair dessa. Valeu, Dani. Maicon Dias. Muito obrigado, gente. A gente estava com saudade de estar falando aqui com vocês. Legal estar voltando e bora encarar tudo isso aí junto. Camila Kiel. Valeu, galera. Bom também estar de volta aqui e espero que a gente possa logo também estar juntos de alguma forma. Mas se a gente não puder estar juntos fisicamente, a gente fica, né, no virtual, mas assim, mandando aquele amor, entendeu? Se comunicando, porque eu acho que isso é bem importante. Valeu. Digitalmente presentes. E Miner da Cauia. Valeus. Valeu, pessoal, muito legal, gostei da estreia, me senti acolhido mesmo à distância. Óbvio que a gente convive todo dia, eu me sinto acolhido há mais tempo, né, mas tudo bem. Valeu. Deixando claro para o grande público que nós somos acolhedores. Sim, vocês são todos fofuchos. A gente volta logo e eu vou avisar, Campinauta, como debutantes. Por quê? Porque será o nosso 15º episódio do Gumpcast. Exatamente. Vai ter dança, valsa, alguma coisa assim? Vai, calma aí. Vai ser temático. O tema do programa vai ser 15, da Taylor Swift, e a gente vai gravar bebendo Smirnoff, porque é o que todo adolescente faz nos 15 anos. Vai ter bolo vivo, Matheus. Olha, isso aí você tem que combinar com o Maicon Dias e Daniel Rosdreyer, os CEOs. Isso é com os CEOs. Mas, por mim, rola. É isso aí, galera. Estamos ansiosos. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.